Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. E assim, hoje nós encerramos a nossa jornada no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 12, versículo 14. Nos versículos finais de Eclesiastes, a partir do versículo 9, nós temos visto que viver pela fé significa cuidar do nosso coração. E já vimos até aqui que nós devemos cuidar do nosso coração com a palavra de Deus. E temos visto a importância da palavra de Deus para a nossa vida, nestes versículos. Mas agora no versículo final, no último versículo do livro, Salomão vem nos mostrar uma verdade que deve fazer com que nós vivamos cada dia da nossa vida na perspectiva dessa verdade. A verdade sobre o juízo final, o dia do juízo final. E antes de prosseguirmos, eu peço que você feche seus olhos mais uma vez e nós vamos orar ao Senhor, pedindo dele a orientação e a bênção nesse momento em que vamos meditar sobre este assunto tão importante que é o dia do juízo. Senhor Deus e Pai, quando vamos agora refletir sobre este que será o dia mais importante da nossa vida, o dia da consumação dos séculos, o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, o dia em que todos estaremos diante do Senhor e seremos julgados pela palavra do Senhor, julgados pelo Senhor. Ó Deus, eu peço a Ti que no decorrer desta mensagem, o Senhor encha o nosso coração de um santo temor, não medo do dia do juízo, porque se estivermos em Cristo Jesus, como diz a Tua palavra lá em 1 João capítulo 4, se nós estivermos em Cristo Jesus e Cristo Jesus estiver em nós, o amor do Senhor está sendo aperfeiçoado em nosso coração e nós não precisamos ter medo do dia do juízo. Mas nós devemos, ó Deus, mesmo assim, levar com máxima seriedade a nossa vida diante do Senhor, porque um dia haveremos de estar diante de Ti e seremos arguidos pelo Senhor de tudo quanto nós fizemos ou deixamos de fazer nesta vida. Por isso, ó Deus, eu te peço, quando vamos agora meditar na Tua palavra sobre essa verdade preciosa, sobre o dia do juízo final, ó Deus, fala ao nosso coração, faça-nos tremer diante do Senhor e temer diante do Senhor. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Por que nós devemos cuidar do nosso coração com a palavra de Deus? Neste último versículo nós vemos que o nosso coração será revelado e será julgado pela palavra de Deus. Quando estivermos diante do tribunal de Deus, no dia do juízo, Deus vai julgar as nossas ações, tudo o que nós fizemos ou deixamos de fazer nesta vida. Tudo será trazido às claras, tudo será revelado diante do Senhor. Pense comigo por um minuto. Pense comigo na seguinte imagem. Nós temos aqui esse data show, este projetor de imagem. Imagine que nós tivéssemos um dispositivo, um pequeno chip, alguma coisa, que nós pudéssemos conectar com a sua mente nesse exato momento. E tudo que está na sua mente nesse exato momento ser projetado aqui e projetado para todo mundo ver. O que seria projetado aqui? É algo estranho, né? E dá um calafrio pensar nisso.
Mas eu quero dizer para você o seguinte: não precisamos de data show, não precisamos de chips na cabeça, não precisamos nada disso, porque isso neste exato momento está acontecendo. Eu não sei o que está passando na sua mente, eu não sei o que se passa na mente de ninguém, às vezes nem na minha própria mente eu sei o que está passando direito, mas Deus sabe o que está passando na minha mente nesse momento. Deus sabe de todas as obras que eu fiz e de todas que eu farei, inclusive aquelas que estiverem ocultas aos olhos de todos vocês. Não estão ocultas aos olhos de Deus. O temor de Deus em nossa vida deve nos lembrar disso. Nós devemos, quando pensar em Deus, nós devemos lembrar que prestaremos contas a Ele, não só das ações, mas de cada palavra, de cada pensamento que tivemos. Veja o que diz o texto: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Mas aqui não está falando de pensamento, pastor, mas inclui pensamentos, palavras e ações, porque tudo isso é obra humana. Todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Bem, as minhas obras boas, escondidas, aquela que ninguém ficou sabendo que eu fiz, tudo bem, né? Legal. Naquele dia todo mundo vai ficar sabendo, mas e as obras más? E aqueles pecados ocultos que eu cometi? Tudo será trazido a lume diante de todos por Deus, e nós seremos julgados pela palavra de Deus. No versículo 13, nós vimos semana passada que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Nós vimos que a única coisa que deve importar para nós nesta vida é obedecer à lei de Deus, é guardar os mandamentos do Senhor. De todas as coisas que você tem aprendido, de todas as coisas que você tem ouvido, de todas as coisas importantes na sua vida, a que é mais importante é guardar os mandamentos do Senhor. É guardar os mandamentos do Senhor e temer a Deus. Essa é a coisa mais importante nesta vida. Mas o versículo 14, ele não inverte o assunto, mas no versículo 14, ele nos traz um outro lado deste assunto. Ele, falando sobre a eternidade, ele nos mostra que tudo nessa vida tem importância. A coisa mais importante é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso ninguém discute. Mas todas as outras coisas nessa vida são importantes para Deus. Tudo importa. Tudo nesta vida tem significado e importa para Deus. Por isso que vai haver um juízo. Se as nossas obras não fossem importantes para Deus, não haveria juízo. Não haveria julgamento, nada disso. Mas porque existirá um juízo final, isso nos remete à verdade de que tudo nesta vida tem importância. E em Eclesiastes nós vimos isso o tempo todo. Tudo que está debaixo do sol, ou seja, tudo nesta vida, a expressão debaixo do sol significa isso, né? Tudo nesta vida só tem sentido se for feito para a glória de Deus, se estiver conectado com aquele que está acima do sol, e esse que está acima do sol é Deus. A nossa vida só tem sentido se nós conectarmos tudo nesta vida a Deus. Tudo que nós fizermos pensando na glória de Deus. Ela acabou de sair agora, mas eu vi uma cena que digna de ser copiada, digna de ser imitada.
Nossa irmã Estela saiu, peço licença ao Gabriel para citar aqui, representando a sua esposa, porque ela saiu ali agora para atender uma necessidade. Mas antes do culto, ela sentou com as suas 2 filhas maiores, e ali ela estava dizendo para elas como é que tem que ser o comportamento na hora do culto. Eu estava no banheiro e estava ouvindo ela falando, ela estava ali fora falando, eu estava ouvindo, eu tive vontade de sair, bater palma e aplaudir. E ela dizendo, olha, como é que tem que ser assim, 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 explicando para elas. E eu não me contive. Quando eu saí, eu virei para elas e disse, sabe por que a mamãe está falando isso para vocês? Porque a mamãe ama a Deus e a mamãe ama vocês. E vocês vão mostrar que vocês amam a Deus obedecendo a mamãe. É disso que Eclesiastes trata. É disso que Eclesiastes trata. Eclesiastes fala de tudo na nossa vida. Em Eclesiastes nós falamos sobre trabalho, falamos sobre dinheiro, falamos sobre o sexo, falamos sobre alimento, falamos sobre o prazer, satisfação, conhecimento, saúde, juventude, velhice, tempo, o sol acima de nós e tudo que está abaixo do sol neste mundo. Falamos sobre a morte, falamos sobre a vida. Quantos assuntos nós falamos e encontramos no livro de Eclesiastes e discorremos sobre cada um deles ao longo desse 1 ano e 8 meses. Quantos assuntos, tudo, praticamente tudo sobre a nossa vida, Eclesiastes falou, o livro de Eclesiastes nos falou. E tudo ele conectou, tudo ele ligou a Deus. E é por isso que vai haver um dia do juízo, porque nós nos apresentaremos diante de Deus e haveremos de prestar contas, e Deus vai trazer às claras tudo. Deus vai trazer a juízo todas as obras, Ele vai pôr na balança. Não sei se vai ter uma balança lá no céu, eu sei que Deus vai medir as nossas ações de acordo com a justiça dele. E, meus irmãos, se colocar todos nós juntos ali, não vai nem mexer a balança de Deus. É por isso que a gente precisa de uma justiça igual à de Deus. E essa justiça igual à de Deus, o Senhor Jesus Cristo nos deu quando Ele morreu na cruz por nós. Foi isso que acabamos de fazer quando celebramos a ceia do Senhor. Ele nos deu a justiça de Deus, uma justiça igual à justiça de Deus. Por isso nós podemos agora nos apresentar diante do Senhor, e no dia do juízo as nossas obras serão pesadas, não vai nem mexer a balança. Mas quando Deus colocar a justiça de Jesus nessa balança, então a balança se equilibrará. Você está revestido pela justiça de Jesus? Você traz nas suas ações, na sua vida, a justiça de Jesus? Quando estivemos celebrando a ceia do Senhor agora há pouco, eu só conseguia dizer para Deus, Senhor, eu quero ser igual a Jesus. Quero ser igual ao teu filho, porque Ele assumiu a dor que eu jamais terei. Ele morreu na cruz por mim, Ele sofreu o sofrimento que eu jamais sofrerei nessa vida e nem na eternidade, porque Ele morreu por mim. O que eu posso fazer por Jesus? Eu só quero ser igual a Ele, começando dentro da minha casa, amando a minha esposa como Cristo amou a igreja. Se você é casado, você quer ser alguém semelhante ao Senhor Jesus, comece cuidando da sua esposa. Comece amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você ainda não é casado, se você é solteiro, você já tem aí o princípio. É assim que você deverá amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Mas se você ainda é solteiro, está sob os cuidados dos seus pais, seja um bom filho. Mas não se trata de moralidade, não se trata de ser bonzinho. Se trata de estarmos em Cristo,
Ou estamos em Cristo, ou estamos revestidos pela justiça de Jesus, ou não haverá solução para nós. Bem, esse assunto eu vou deixar para as próximas semanas, quando nós iniciarmos a exposição aos Romanos. O assunto, a justificação pela fé, será o assunto que nós mais vamos ouvir nas próximas mensagens, que não sei quantas serão. Serão muitas, com certeza. Bem, voltando para o texto aqui, Philip Ryken diz o seguinte: se não houver Deus, e portanto não houver juízo final, é difícil ver como qualquer coisa que façamos possa importar. Mas se existir um Deus que julgará o mundo, então tudo importa. Tudo que fazemos nessa vida importa, sabe por quê? Não porque as coisas são importantes em si mesmas, mas porque haveremos de comparecermos diante de Deus, do seu tribunal. E porque existe Deus, tudo nessa vida é importante. Até as coisas mais simples, como passar um café de manhã para sua família, como trazer um copo de água para sua esposa. As coisas mais simples, tudo importa. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo da perspectiva de Deus. Estamos fazendo para a glória de Deus. Essa vida não encerra aqui. Se você é daqueles que pensa que morreu, acabou, tem uma triste verdade para te dizer. Você está sendo enganado, está se enganando, e tem muito mais vindo pela frente. Temos a eternidade vindo pela frente. A sepultura não terá a última palavra. A cova não vai ter a última palavra sobre nós. Cristo haverá de ressuscitar-nos no dia da volta dele. Neste dia do juízo, todos os mortos serão ressuscitados. Todos, salvos ou não, serão ressuscitados. Os que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Os crentes, os salvos, porque os ímpios continuarão do mesmo jeito. E de corpo e alma serão lançados no inferno, assim como os crentes de corpo e alma estarão com Cristo na glória. Aquele que deixou-nos a sua palavra, por meio da qual nós devemos viver, com ela, ele também nos julgará e dará sentença a cada um, diz o texto. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E cada um vai receber a sentença de Deus. Cada um de nós. Todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quando nós consideramos a inevitabilidade da morte, a morte é inevitável, a menos para aqueles que estiverem vivos no dia da volta do Senhor Jesus. Fora disso, todos nós haveremos de passar pela morte. Então, quando nós olhamos para o fato de que a morte é inevitável, nós pensamos que nada mais nessa vida importará, né? Quando eu estiver no meu leito de morte, de que adiantará o dinheiro que eu guardei, o dinheiro que eu ajuntei, a riqueza que eu obtive, de que adiantará? Não é assim que a gente pensa? E por várias vezes em Eclesiastes, nós fomos levados a pensar assim: de que adiantará tudo quando nós estivermos no leito de morte? Não vai adiantar nada. O dinheiro que ganhamos, a fortuna que fizemos, a saúde que tivemos, de que adiantará eu estar, como diz a rapaziada, né, com shape em dia, quando chegar a hora da morte? Posso estar musculoso, posso estar ali todo fortão, todo Mr. Universo. Chegou a hora da morte, vou morrer. O que vai adiantar? Esses dias eu estava vendo um vídeo de vários fisiculturistas, esses caras que vivem ali na academia, né, exagerados ali.
vários deles que estavam morrendo, ou que já estavam morrendo, não, já morreram. Morreram novos. Se você é como eu que está fazendo academia, está fazendo, não é porque você quer ficar eterno nessa vida, não, é porque eu quero viver bem até o último dia. Mas isso não garante nada, de repente posso desenvolver alguma doença aí, né, e morrer. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, se nós consideramos, se nós levamos a sério o dia do juízo final, nós somos levados à verdade de que tudo nesta vida importa, porque naquele dia tudo importará, até as coisas escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, até as coisas mais simples serão pesadas na balança naquele dia. A forma como usamos o nosso tempo, se o gastamos em prazeres fúteis ou trabalhamos arduamente para a glória de Deus, a forma como nós gastamos o dinheiro que é dele, não é nosso, é de Deus. Ah, mas não é só os 10% que é dele, pastor? Os 90% não é? Não, não são seu não, é de Deus também, tudo é de Deus. Nós vamos prestar contas a ele, a forma como nós usamos o dinheiro, se nós gastamos para os nossos próprios deleites ou se nós gastamos, investimos no reino de Deus e usamos com sabedoria. O que nós fizemos com o nosso corpo? No que nós pusemos os nossos olhos? Que coisas eu andei vendo? No que as minhas mãos tocaram nessa vida? Que obras eu fiz? O que os meus dedos digitaram diante do computador, numa rede social? Tudo será pesado na balança de Deus. A forma como obedecemos os nossos pais, como você tem tratado os seus pais, como você tem obedecido a seus pais? A forma como você tem tratado a sua esposa, a forma como você tem tratado o seu esposo, o seu vizinho, o mendigo, o andarilho, tudo será pesado. A forma como nós vivemos, e importará o copo de água fria que eu dei para um sedento. O Senhor Jesus falou: aquele que der um copo de água fria a um dos meus pequeninos, a mim me deu. O que é um copo de água fria? Você vê que para Deus as mínimas coisas são importantes. Por isso que o Senhor Jesus disse: quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Porque para Deus não só o muito, mas o pouco também importa. O talento que você recebeu de Deus talvez não seja tão notório quanto do irmão ou da irmã, mas você vai prestar contas para Deus desse talento, desse recurso que Deus te deu e você não usou para a glória dele. Ou você usou para o seu bel prazer, ou você fez disso uma coisa sensacional, mas não para a glória de Deus, mas para si próprio. Tudo isso será pesado na balança de Deus. Tudo importará para o Senhor. Importará o que dissemos, o que sentimos e o que fizemos a respeito de outras pessoas. Até aquela conversa que eu tive com alguém sobre outra pessoa. Não, mas não é fofoca não. Só estou falando por falar, então é fofoca. Então é fofoca. A gente tem que tomar cuidado, que tudo isso será trazido às claras diante de Deus. Diante de Deus já está, mas Deus vai trazer às claras para que todos vejam.
E por que Deus vai fazer isso? Porque Ele será glorificado como Deus misericordioso, como Deus perdoador, como Deus gracioso, que salvou pecadores como eu e você. Mas também será glorificado como Deus justo, como Deus santo, que não brinca com o pecado, que não faz vistas grossas ao pecado. Por isso que muita gente vai para o inferno. E se você não está indo para lá, louve ao Senhor, bendiga o nome do Senhor. Mas se você não sabe se você está indo para lá ou não, eu quero dizer para você que você está indo para lá. Se você tem dúvidas no seu coração, se você ao morrer estará com Cristo nos céus, então é porque você está indo para o inferno. Porque aquele que foi salvo por Cristo Jesus, ele tem a certeza no seu coração de que ele foi salvo por Jesus, não por ter merecimento em si mesmo, mas porque Deus é misericordioso. O dia do juízo final será necessário para que Deus, então, estabeleça a sua glória de forma como nunca foi vista até hoje. E todos vejam a glória do Senhor. As Escrituras nos trazem várias passagens que afirmam que Deus nos julgará mediante a sua palavra. Deus não vai precisar do testemunho de outra pessoa para me julgar, como os juízes hoje precisam. Num tribunal a gente tem lá o juiz, temos o advogado de defesa, o promotor de justiça acusando o réu ali sentado, em alguns casos um júri. E como ninguém sabe o que de fato aconteceu, então é preciso apurar os fatos. Deus não precisa disso. Os fatos são apurados por Deus antes mesmo deles acontecerem. Deus já sabe. Deus já sabe qual será o último pecado que eu cometerei na minha existência. Ele já me perdoou em Cristo Jesus. Até aquele último pecado já está perdoado. Isso não me dá licença para sair vivendo de qualquer jeito, pecando. Então já que eu estou perdoado mesmo, então beleza, né? Como algumas seitas ensinam, ou várias seitas ensinam por aí. Uma vez que você é salvo em Cristo Jesus, você não peca mais. Quando muito você comete uns deslizes, uns errinhos, né? Mas não é pecado. Foi só um vacilo, mas não é pecado. Eu concordo que nenhum pecado na vida do crente é capaz de condená-lo ao inferno, porque agora ele é salvo em Cristo Jesus. Isso eu concordo, isso eu creio, a Bíblia me diz isso. Mas a Bíblia não me diz que uma vez que eu fui salvo por Cristo Jesus, eu não peco mais. Peco sim. A diferença é que aquele pecado não é mais computado para a minha condenação, porque agora eu estou em Cristo Jesus e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas naquele dia Deus vai usar o que para julgar a nossa vida? Ele vai usar a própria palavra dele, a própria palavra que ele deixou para guiar o nosso coração, para dirigir-nos nessa vida. É com ela mesma que Deus vai nos julgar. Quer ver só? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 2, e nós vamos ver o versículo 12 e o versículo 16. Daqui a alguns meses a gente chega lá e vai estudar esses textos a fundo. Hoje eu só vou ler o texto. Romanos 2, versículo 12 e versículo 16. No versículo 12 diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Lei, palavra de Deus, mesma coisa. No versículo 16: no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. O apóstolo Paulo falando, não que o evangelho fosse de Paulo, mas ele está dizendo do evangelho que eu ensino a vocês, do evangelho de Jesus que eu prego para vocês. É de conformidade com este evangelho que Deus vai julgar os corações e vai trazer às claras os segredos ocultos dos corações dos homens. Segredo é oculto, né?
segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. O apóstolo Pedro também segue na mesma direção. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro 4,17. 1 Pedro 4,17. Pedro declara que será por meio do evangelho que os desobedientes serão julgados. Diz assim a palavra de Deus: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Novamente, Pedro está mostrando que naquele dia Deus vai julgar os corações pela obediência e pela desobediência, ou pela desobediência ao evangelho. Ainda em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 7. Vá comigo lá, por favor. Pedro ainda aponta que a mesma palavra pela qual Deus criou e mantém o universo, por essa mesma palavra ele haverá de trazer o juízo. Deus criou tudo por meio da palavra e por meio da palavra ele vai julgar a todos. É isso que Pedro está dizendo. Olha só, versículo 5 ao versículo 7. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra. Ele está falando aqui dos ímpios, que se esquecem disso. A qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a aparecer o mundo, veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados, guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pedro, então, ele pega a criação do universo, quando Deus separou a porção seca da porção molhada das águas, tudo pelo poder da sua palavra. Depois ele fala, mas pelas águas mesmo, um dia Deus destruiu todo mundo, que foi o dilúvio, e ele jurou não mais destruir o mundo com água, com dilúvio, mas ele vai destruir tudo isso aqui por meio do fogo. E tudo isso por meio da palavra dele. E eu quero chamar a sua atenção para esse fato, que é muito importante. Ou você vive pela palavra de Deus hoje, ou você será condenado por ela. Ou você anda na palavra de Deus porque você foi justificado por Jesus, você foi salvo por Jesus, regenerado pelo Espírito Santo, ou esta palavra será o instrumento pelo qual Deus vai julgar você. Eu quero dizer para você que naquele dia você não terá juiz, ou melhor, você não terá advogado algum para te defender. Hoje você tem. Hoje você tem o justo advogado que é Jesus. Mas naquele dia você não terá, porque o próprio Senhor Jesus será o juiz. O próprio Senhor Jesus será o juiz. Hoje ele te chama dizendo, hoje eu advogo a sua causa junto ao Pai. Hoje eu te defendo junto ao Pai. Mas naquele dia eu julgarei o mundo, eu serei o juiz. E será tarde demais para você. Aplicando essas verdades ao nosso coração, cuide do seu coração com a palavra de Deus. Guie seu coração pela palavra de Deus, não pelos seus sentimentos. Não guie a sua vida pelas suas emoções, porque você está triste ou porque você está alegre. Não tome decisões na sua vida porque você está cheio de alegria ou porque você está deprimido. Os sentimentos não são adequados, os nossos sentimentos não são adequados para guiar a nossa vida. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos de algo eterno, de algo poderoso, capaz de criar o universo do nada.
Somente a palavra de Deus pode fazer isso. Não guie a sua vida pela sua sabedoria, pela sua experiência, pela sua expertise. Não, guie a sua vida pela palavra de Deus. Porque a sabedoria do homem é loucura diante de Deus, é loucura aos olhos de Deus. Sim, é loucura você trocar algo eterno, poderoso como a palavra de Deus, por ideias da sua cabeça. Guie o seu coração, submeta o seu coração à palavra de Deus, ponha ele debaixo da palavra, ponha a palavra dentro dele. Cada pensamento seu seja norteado pela palavra de Deus, cada desejo seu seja inundado, encharcado pela palavra de Deus. Não rejeite a palavra de Deus, nem a desobedeça, pois por ela você viverá. Mas se a rejeitar e desobedecer, por ela mesma você será julgado e condenado. No dia do juízo, não somente o que fizemos nessa vida será julgado, mas também como e o porquê nós fizemos as coisas. Para Deus não é só o que nós fazemos, mas como nós fazemos e o porquê nós fazemos. Tudo isso conta para Deus. A domingo de manhã eu fui ao culto, eu congreguei com os irmãos e cultuei a Deus. Isso é o que você fez. Para Deus isso é importante? É, mas também é importante como você cultuou a Deus. Você entrou por essas portas cheio de si, cheio de confiança na sua justiça, achando que você é a última bala do baleiro, a última bolacha do pacote. Se você se acha o melhor de todos os crentes, ou você entrou por essas portas humilhado na presença de Deus e dizendo: Senhor, se não for por Jesus, eu não vou conseguir sequer ouvir o que o Senhor tem para dizer. Eu preciso de Jesus, eu preciso que o Senhor me aceite por causa de Jesus, por causa da justiça de Jesus. Eu me apresento diante do Senhor, não com as minhas roupas, me apresento diante do Senhor com as roupas de Jesus, com a justiça de Jesus. Eu confio em Jesus para estar aqui, é por meio do teu Filho. Ele sim merece todas as bênçãos do Senhor, eu não mereço nenhuma, e é por causa de Jesus que eu estou aqui. Isso é o como você está adorando a Deus, e essa forma Deus aceita. Mas também a intenção do seu coração, o porquê você faz isso. Por que você fez isso? Eu fui ao culto porque se eu não for, o pastor Olivar no meio da semana vai ligar para mim perguntando por que eu não fui. E como eu não quero ninguém pegando no meu pé, então eu vou. Ô, meu irmão. Não é assim. Senhor, eu vou cultuar ao Senhor, porque eu entendi que eu fui salvo para isso. Eu fui criado para o louvor da sua glória, mas por causa do pecado em meu coração, eu tive que ser resgatado pelo Senhor, eu tive que ser regenerado, receber um novo coração para poder te adorar, e eu estou aqui te adorando por isso, por tudo isso que o Senhor fez. Eu estou adorando o Senhor por causa do Senhor. Esse é o porquê, essa é a sua motivação. E se for essa a sua motivação, o seu culto foi aceito por Deus. E essa deve ser a nossa preocupação. Nossa preocupação em relação ao culto a Deus é se ele foi aceito por Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. Se nós não tivermos essa preocupação em nosso coração, as músicas que cantamos ao Senhor serão inferiores ao canto desse sabiá. Você está ouvindo coisa linda? O sabiá está louvando a Deus com mais precisão do que nós.
Porque ele, sem saber, está fazendo aquilo para o que ele foi criado, para a glória de Deus. E nós, sabendo, e nós, como estamos vivendo? O sabiá não será julgado no dia do Senhor, no dia do juízo, o sabiá não será julgado. Mas eu e você seremos. Porque nós temos a imagem e a semelhança de Deus em nós. Isso é muito sério, muito sério. No dia do juízo, não somente o que fizemos nessa vida será julgado, mas o como e o porquê fizemos passará pelo julgamento. Tudo importa porque tudo está sob o veredito de Deus. E somente Ele diz a verdade. Não tenha medo do dia do juízo final se você estiver em Cristo Jesus. Mas se você não está em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que não haverá dia mais terrível na sua vida do que o dia do juízo. E que naquele dia você seja encontrado em Cristo Jesus, para o seu bem. Quero fazer uma breve conclusão do livro de Eclesiastes. Hoje o sermão tem duas conclusões, uma sobre o sermão e a outra sobre o livro de Eclesiastes. Todos nós esperamos finais felizes, não é mesmo? Todo filme que a gente assiste, quando você assiste um filme que o final não é muito feliz, ou o mocinho morreu, dá um negócio esquisito, né? A gente espera um final feliz. Se tem um casal ali, né? A gente espera que eles vivam felizes para sempre, não é assim? Nós gostamos de finais felizes. Quando a gente lê um livro, a gente quer chegar no final do livro. Uau! Que livro! Mas Eclesiastes não deu isso, não. Eclesiastes a gente chega, quando chega no final dele, Salomão traz para nós esse assunto pesado, o dia do juízo. E eu faço questão de pregar sobre esse tema. Quantas vezes eu puder pregar, quantas oportunidades eu tiver, eu falo sobre o dia do juízo. Porque desse dia ninguém escapa. É o dia mais sério da nossa vida. E não é à toa que Eclesiastes termina falando sobre este livro, ou sobre esta verdade. Termina este livro falando sobre esta verdade do dia do juízo. Eclesiastes não termina com um final feliz para nós aqui. Mas o que encontramos aqui é uma advertência inquietante. E eu espero que essa advertência inquiete o seu coração durante essa semana. Você não tenha sossego na sua alma enquanto você não correr para Cristo Jesus e clamar por salvação. Eu espero que você saia daqui hoje inquietado com essa mensagem. O desejo do meu coração é que você não tenha sossego na sua alma diante dessa verdade, mas que você só venha a ficar sossegado quando você entregar a sua vida a Cristo Jesus e não precisar ter medo do dia do juízo, porque você está em Jesus. Na mente do Espírito Santo, que conduziu a revelação e o registro das Escrituras, ele conduziu então toda a revelação progressiva nas Escrituras. Nós podemos ver que Eclesiastes apontando para o Evangelho. O livro de Eclesiastes nos aponta para o Evangelho, nos aponta para Cristo. Se haveremos de comparecer perante o tribunal de Deus, tal como disse o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, meus irmãos, nós precisamos nos encontrar revestidos com a justiça de Jesus, para não sermos condenados juntos. Eclesiastes, ao terminar o livro dessa forma, ele nos faz perguntar, mas e aí? Como que eu escapo? Como que eu me livrarei do dia do juízo? Ele diz, corra para Jesus, corra para o Evangelho, vá para Jesus.
Cristo veio a esse mundo vão, cheio de vaidades, esse mundo vazio, cheio de vaidades, para dar sentido à nossa vida, para apontar-nos para a glória de Deus. Ele sofreu e lidou com todas as futilidades deste mundo. E ele lidou com tudo isso e foi além, dando sentido a tudo o que não fazia sentido, trazendo a nós o único conhecimento que importa para a eternidade, o conhecimento de Deus. Ele nos revelou Deus, ele nos mostrou quem é Deus. Mas Cristo voltará, e dessa vez como supremo juiz de todos. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 31. Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele está falando de Jesus. Deus haverá de julgar este mundo por meio de Jesus. Durante esses meses, pregando sobre Eclesiastes, você me viu citando várias vezes um autor chamado Philip Ryken. E eu vou encerrar aqui com as palavras dele. Ele diz assim: quando este dia, o dia do juízo, vier, todos que creem em Jesus se apresentarão ao juiz, ao justo juiz, e olharão nos olhos de um Salvador amoroso. Confie em Jesus, cuja vitória nos salva da vaidade dessa vida. Louvado seja Deus. Naquele dia você olhará nos olhos de Jesus e verá um Salvador, o Salvador amoroso, ou naquele dia você olhará nos olhos de Jesus e verá o justo juiz que lançará no inferno aqueles que rejeitaram a sua palavra. De que lado você estará naquele dia? Que Deus nos abençoe. E aqui encerramos a nossa jornada no livro de Eclesiastes. Mas não deixe de ler esse livro. Não é porque terminamos o livro que agora, não, volte a estudar. Leia esse livro várias vezes. A partir da semana que vem, nós iniciaremos, se assim Deus permitir, a carta de Paulo aos Romanos. Já mandei para você ali a introdução da carta, é para você ir lendo, leia. Mas se você não tiver tempo de ler aquela introdução, não tem problema. Mas leia a carta aos Romanos. E de preferência, pegue a carta e leia ela de uma vez. Pastor, mas são 16 capítulos, não tem problema. Leia de uma vez a carta. Quantas vezes você puder. Não sei quanto tempo nós pregaremos. Se Eclesiastes, que era bem menor, levamos 1 ano e 8 meses, eu creio que Romanos vai durar bem mais. Porém, você vai ter muita oportunidade, muito tempo de ler várias vezes a carta, várias vezes e de forma inteira. Faça isso. E clame a Deus que comunique a sua oração as verdades que ouviremos, assim como Ele tem feito até aqui. Que Deus assim nos abençoe. Nos coloquemos em pé e encerremos cantando o hino, tudo entregarei. Esse hino